Hoje eu vou te contar um segredo que muita gente não explica a respeito da trajetória do Buy and Hold, que é um investimento de longo prazo. O vídeo de hoje vai se resumir basicamente a essa imagem. Então, repare bem, se você observar, a maioria dos canais de YouTube voltados para essa parte financeira ou de investimentos disseminam somente a parte de cima dessa imagem. Ou seja, te ensinam sobre fundos imobiliários, sobre ações, sobre investimento no exterior, sobre renda fixa, sobre muitas coisas, mas acabam esquecendo de ensinar o principal, que é você entender como vai ser o processo. Até para entender se você estará disposto a entrar nessa jornada antes mesmo de começar a fazer qualquer investimento. Então, dificilmente algum canal do YouTube vai abrir o jogo sobre a jornada de baixo. Significa que não vale a pena? De forma alguma. Vale muito a pena e digo mais. Com os problemas que a gente tem atualmente aí com INSS, esse é um dos únicos caminhos que você tem para conseguir se sustentar de uma maneira digna no futuro. Então, o que acontece? A estratégia de Buy and Hold se resume em você escolher bons ativos, estudando eles, estudando os fundamentos desses ativos de forma diversificada, tanto em tipos de ativos, tanto em moedas, países, reserva de valor, como ouro, por exemplo, ou Bitcoin. Diversificar o máximo possível desde que você esteja colocando em bons ativos e estudando, sabendo o que você está fazendo. A grande questão é que no Buy and Hold, você só vende um ativo se ele perder os fundamentos ou se você estiver na fase de usufruir do seu patrimônio. Portanto, você tem que estar disposto a passar por ciclos econômicos de alta e de baixa. Você pode ter, por exemplo, períodos de baixa na bolsa, seja americana ou seja brasileira, de uma década, 15 anos. A gente não consegue prever, a gente consegue olhar para o passado e ver que isso já aconteceu. Então, digamos que você começou a investir um pouco antes da pandemia. Vem a pandemia, cai tudo absurdamente. Você vê o seu patrimônio se degradar 50%, por exemplo. Você não só tem que estar disposto a passar por isso, como principalmente estar disposto a continuar aportando nesses ativos, caso eles não tenham perdido os fundamentos, é óbvio, principalmente durante esses períodos de turbulência. Agora, por exemplo, a gente está passando novamente por uma queda bem significativa na renda variável no Brasil, um aumento expressivo do dólar, e a gente vê ativos perdendo facilmente 40%, 50% do valor de cotação, mas que ainda tem ótimos fundamentos. Muita gente está indo, por exemplo, só para renda fixa, né? Só talvez para o IPCA+, porque a gente está com uma Selic bem alta, então com títulos bem atrativos, ou até mesmo CDI, ou caixinha do Nubank, etc., bem atrativos, mas vai acabar perdendo essa janela de oportunidade que a gente não sabe quanto tempo vai durar, mas independente do que aconteça, alta, baixa, independente do que aconteça, você precisa manter a sua estratégia de investimentos, desde que os ativos continuem gerando valor, continue com bons fundamentos, gerando lucro. Isso significa que você não deve investir em renda fixa? Não, de forma alguma. Uma carteira bem estruturada e diversificada vai incluir, sim, renda fixa no portfólio, inclusive de uma forma que te dê conforto nas oscilações da renda variável. Eu vou deixar 2 vídeos aqui na descrição em que eu explico isso e explico como você pode estudar investimentos de uma maneira que te permita montar uma carteira boa e diversificada. Depois você confere lá. Então, você não pode deixar as notícias, os ciclos econômicos, os influenciadores, seja lá o que for, interferir na sua estratégia de investimentos.
você tem que estar ciente que o processo de buy and hold em uma carteira diversificada com ativos de renda variável, seja no Brasil, seja lá fora, ou seja os dois juntos, que é o ideal, você vai ter muitos momentos durante essa jornada, muitos momentos de baixa e de alta, às vezes altas expressivas, e você fica na ilusão de que aquilo vai permanecer para sempre. De repente vem uma baixa maior do que a anterior, mas a história mostra que no longo prazo, independente dos ciclos de queda ou de alta, você vai sim ganhar e ganhar muito dinheiro com uma carteira bem montada. Então, conforme você vai estudando sobre investimentos, não se esqueça disso. O principal ponto para você ter sucesso na sua carteira de investimentos é ser capaz de ignorar os ciclos de baixa e de alta e continuar com a sua estratégia. Isso significa o quê? Significa não vender em momentos de baixa, significa não achar que só a renda fixa presta em momentos de Selic alta, ou não achar que só a renda variável presta quando a Selic está baixa, ou que investimentos no exterior só valem a pena quando o dólar está alto, ou que o Bitcoin só vale a pena quando ele bate valores muito altos. Se você seguir por esse caminho, não vai dar certo. Tenha certeza disso. A maneira mais simples e, de certa forma, inocente e burra de você ter sucesso na sua carteira é você ignorar completamente os ciclos econômicos de alta ou de baixa. É você manter a sua estratégia, ter disciplina e continuar sempre aportando, independente do que está acontecendo. Então veja que essa imagem mostra exatamente isso, tá? A imagem de cima é completamente ilusória, ela não existe. A única maneira de você ter uma renda completamente previsível, como a imagem de cima, é você investindo somente em renda fixa. E renda fixa não te enriquece. Renda fixa não vai conseguir fazer você ter uma rentabilidade expressiva. Não tem como. Renda fixa é o porto seguro da sua carteira. Ela é importante para reduzir a oscilação da sua carteira na renda variável. Ela tem sim o seu papel, mas você, para ter uma rentabilidade expressiva, precisa diversificar e precisa aceitar que teremos ciclos de alta, ciclos de baixa, e não só aceitar, como continuar seguindo sua estratégia e aportando durante esses períodos. Essa explicação que eu estou dando, obviamente, serve para esse momento agora, que a gente está vivendo no Brasil. Significa que você só deve investir em fundos imobiliários e ações, que não deve investir no exterior, ou que não deve investir em Bitcoin ou em renda fixa, em tesouro direto? Não! Significa que você precisa seguir a sua estratégia. Ou seja, se você tem definido que vai ter 20% da carteira, por exemplo, em renda fixa, 50% em renda variável nacional, ações e fundos imobiliários e 30% no exterior, você precisa continuar aportando para manter essa porcentagem. Esse método evita você de cometer erros. Esse método vai fazer você aproveitar os ciclos de baixa. Comenta aqui embaixo qual a sua opinião sobre o assunto. Curte o vídeo, que isso ajuda muito a gente. E até a próxima.